Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura. Como sempre, eu peço-lhes para partilharem, para colocarem gostos neste programa, a fim de que ele alcance os objetivos a que se propôs, que é divulgar-se por maior número de pessoas possível para as consciencializarem dos problemas do nosso tempo. Vamos começar este programa por falar de Portugal em primeiro lugar. Ultimamente em Portugal tem-se discutido muito o problema da veracidade dos números apresentados pelo Ministério da Saúde. E nós percebemos que na realidade esses números não estão rigorosos. Não são rigorosos relativamente à realidade. Embora sendo rigorosos relativamente aos ensaios que foram feitos. Portanto, nós temos neste momento cerca de perto de 16 mil casos infectados e 470 mortes, o que é um bom número. No entanto, todos dizem que os números serão muito superiores. Ora, relativamente ao número de mortes, não me parece que sejam muito superiores, porque as mortes são testadas e as mortes por coronavírus também são identificadas. No que toca já ao número de infectados, aí é que bate o ponto. E bate o ponto por uma razão muito simples. É que, como o governo não estava à espera de que acontecesse esta pandemia, não tinha os testes para fazer, não os tinha disponíveis, teve de os importar, estão agora a ser feitos até em Portugal, mas não havia, nem há neste momento, o número de testes disponíveis para fazer uma amostra verdadeira da população. De modo que, por isso mesmo, há uma diferença entre os números realmente verificados e os números que as estatísticas do Ministério da Saúde indicam. É pena que o Ministério da Saúde não esclareça este pormenor e depois apareça aí como mentiroso, quando, na realidade, aquilo que ele... o problema que tem é apenas um problema de falta de meios para testar o número de pessoas que era bom que testasse. Agora, também esse problema de falta de meios é um problema geral, é um problema de não se estava à espera desta pandemia. E, portanto, é um problema perfeitamente compreensível. E lamenta-se que o Ministério da Saúde não tenha a lucidez suficiente para explicar isto com frontalidade. Como também se lamenta o facto do Ministério da Saúde continuar a não insistir no uso das máscaras, a dizer que o uso das máscaras protege essencialmente terceiros, não protege o próprio. Mas isso é tão elementar. Se toda a gente usasse máscaras, ao proteger terceiros, estava-se a proteger a si próprio, porque o vizinho protegia o vizinho. Tão simples como isso. Não se percebe porque é que continua com isso, a não ser por problema de falta de máscaras, mais uma vez. Mas então aí também dizia a verdade. E as pessoas compreendiam a verdade. É pena que, escondendo a verdade, ou melhor, dizendo meias verdades, acabe por parecer que está a mentir, quando na realidade as coisas são mais complexas do que a simples mentira. Por outro lado, o Ministério da Saúde está a demonstrar uma certa desconfiança nos portugueses, ao dizer que os portugueses podem se infectar por não saberem usar a máscara. Bem, isso é ridículo, é menorizar os portugueses. Não são assim tão burros como isso. Não estamos propriamente perante aqueles casos como sucedeu em África nos anos 60, nas campanhas para controle da natalidade, em que os médicos e os enfermeiros expunham a forma de controlar a natalidade através do preservativo, metendo o preservativo num pau, e depois as pessoas punham o preservativo no pau, punham o pau à entrada da palhota e iriam fazer amor completamente desprotegidos. Vamos lá ver. O Ministério da Saúde
que pense que não estamos ainda nessa situação. Os portugueses não estamos já nessa situação. Os portugueses não são assim tão estúpidos como isso. Portanto, é lamentável que o Ministério da Saúde continue a não tornar inclusivamente obrigatório o uso de máscara. De Portugal, então, passamos para a União Europeia e das suas relações com Portugal também e com o sul da Europa. Vimos que na quinta-feira passada foi efetuado um acordo dentro da União Europeia para financiar esta crise do Covid-19. Mas esse acordo, que foi anunciado com trombetas de regozijo, está longe de ser algo de minimamente necessário àquilo que, sobretudo, os países do sul da Europa necessitam, incluindo a própria França. Na verdade, aquilo que sucedeu foi uma exibição incrível de cinismo por parte dos países do Norte, em particular do caso da Holanda. O caso da Holanda tem que ser denunciado. A Holanda é um país que é um autêntico paraíso fiscal. Ela está a atrair a sede de grandes empresas do mundo devido aos seus baixos impostos. Em Portugal, praticamente todas as empresas do PSI 20, isto é, as 20 maiores empresas cotadas na Bolsa de Portugal, essas empresas têm sede na Holanda. Isto é, os impostos que deviam pagar em Portugal, pagam na Holanda. E assim como sucede em Portugal, sucede em Espanha, em França, na Itália, na Grécia, e sucede em muitos países europeus. Porque a Holanda faz autêntico dumping fiscal. E depois ainda tem o descaramento, o cinismo de dizer que os europeus do Sul aquilo que querem é boa vida, é mulheres e vinho, como disse um ministro da Holanda. É absolutamente cínico, inacreditável. E António Costa já falou que a Holanda, se quisesse, devia retirar-se do euro e da União Europeia, mas sobretudo do euro, e é importante que isso se diga claramente à Holanda. Ou aceita as regras do jogo da União Europeia, que são a solidariedade, é o essencial, a solidariedade para a paz, ou então sai. E se não sair, se a Alemanha não aceitar a saída da Holanda, então os países do Sul farão eles próprios uma União Europeia do Sul e farão uma aliança com os países do Norte de África, de modo a integrarem os países do Norte de África dentro da União Europeia. Far-se então no fundo, uma cintura, uma espécie de mar Mediterrâneo, como foi o Mediterrâneo como antigo lago romano, em que o sul da Europa e o norte da África viviam em paz sob o domínio romano. É a única forma de se evitar este cinismo, este garrote que a Holanda e inclusive a Alemanha, sobretudo para protegerem os seus interesses fiscais, para protegerem a sua finança, porque tudo isto, toda esta macacada autêntica que sucede dentro da União Europeia é para proteger essencialmente a finança, é para proteger os bancos. Porque havia duas formas de resolver o problema da falta de recursos dos países da União Europeia, particularmente dos países do Sul. A primeira e mais evidente era imprimir moeda. Era pôr as rotativas a trabalhar. Se os estatutos do Banco Central Europeu não o permitem, alteram-se os estatutos. Porque os estatutos são feitos para os povos e não os povos para os estatutos. E com a impressão de moeda resolvia-se o problema sem custos para os Estados. O que é que está a suceder? Como, com o pretexto de não aumentar a inflação, não há emissão de moeda, logo há empréstimos. Os empréstimos são concedidos através dos bancos. Mas os países que recebem os empréstimos têm de os pagar. Como não existe mutualização da dívida dentro da União Europeia, os juros pagos pelos países do Sul são superiores aos juros pagos pelos países do Norte.
Logo, os países do Norte voltam a beneficiar com esta crise. E mais, os bancos beneficiam também, porque emprestando juros, eles levam as suas comissões, levam as suas taxas, levam as suas diferenças entre o preço do dinheiro que recebem, que é zero, não lhes custa nada, enquanto que eles emprestam o dinheiro a 2, 3%. Isto é, os bancos acabam, não tendo tido qualquer sacrifício, acabam por ter um benefício enorme com isto. No fundo, nós estamos a financiar a banca europeia e particularmente a banca alemã e holandesa. Já não bastava as empresas do PSI 20 estarem na Holanda, também a nossa banca, isto é, os cidadãos portugueses, estão a financiar através da banca os holandeses. É cinismo a mais e que a Europa do Sul não pode continuar a aceitar. Esperamos que haja coragem por parte da Europa do Sul, em particular da Itália. A Itália, neste momento, está com problemas gravíssimos e vai se endividar ainda mais. E era importante que a Itália, como a Grécia, como a Espanha, como Portugal, dessem todos um murro na mesa e acabassem com este cinismo da Holanda, dizendo ou vocês aceitam a solidariedade dentro da União Europeia, aceitam a mutualização da dívida, ou então, põem rotativas a trabalhar, ou então vocês saem da União Europeia pura e simplesmente. Enquanto isso não suceder, os países do Sul continuam autenticamente a ser vampirizados pelos países do Norte. Passamos então agora da Europa para os Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América são um caso que vai para além da caricatura porque atinge a tragédia. Se a caricatura é Trump, a tragédia é a desgraça do povo americano e, de certo modo, daqueles que amam a liberdade, a justiça e a solidariedade. Aquilo que sucedeu com a América foi que o complexo militar industrial resolveu colocar no poder um tipo completamente desqualificado como é Trump. O complexo militar industrial, aliado à alta finança, à Wall Street, apostou num ator teatral, já tinha apostado em Reagan, e agora aposta num outro palhaço que é Trump. Mas se Reagan era um indivíduo com algum saber, Trump é um tipo completamente desqualificado e ridículo. E cínico, que não olha a meios para atingir os seus objetivos, para se manter no poder. Repare-se o que é que ele fez. Ele que durante para aí um mês andou a ridicularizar os receios que havia do coronavírus, vir a público, manifestar-se contra todas as formas de prudência que todo o mundo, começando pela China, manifestavam. Ele agora atira-se à Organização Mundial de Saúde dizendo que a Organização Mundial de Saúde tardou em avisar do perigo desta pandemia. E atira-se à China e à Rússia dizendo que são culpadas de tudo isto. Nós olhamos para os Estados Unidos, vemos a desgraça que é aquele país, que, dizendo-se a primeira potência mundial, ele não consegue ter simples batas para proteção, simples máscaras para proteção dos agentes de saúde, não só dos cidadãos, mas dos agentes da saúde, dos médicos, dos enfermeiros, do pessoal auxiliar. Ele não consegue ter nada disso. Não consegue ter fatos de proteção. Não consegue ter ventiladores. É algo de absolutamente trágico num país que apostou tudo na finança e no complexo militar industrial e deixou a saúde dos cidadãos entregue aos cínicos privados, que a única coisa que querem é ganhar dinheiro, dinheiro e mais dinheiro. E agora queixa-se da Organização Mundial de Saúde e da China e da Rússia, que levam a cabo um combate eficiente a esta tragédia. Nós olhamos para a China e para a Rússia e vemos perfeitamente como é que a China e a Rússia usam meios autenticamente futuristas, nomeadamente fatos sobre fatos, luvas sobre luvas, máscaras sobre máscaras, para proteção dos agentes da saúde.
Nada disso certo nos Estados Unidos da América, em que os agentes da saúde estão completamente desprotegidos, como nós vemos diariamente na televisão. Por outro lado, Trump nem sequer consegue atingir os seus mortos, que são muito mais do que aquilo que as estatísticas dizem. Trump mente sobre as estatísticas. O número de mortos é muito superior, porque as valas comuns demonstram a incapacidade da América, da primeira potência mundial, de sepultar os seus próprios mortos. E recorre a prisioneiros para abrirem valas comuns e sepultar os seus próprios mortos. Foi este o caos a que o complexo militar industrial e Trump e a sua escumalha do poder levaram à América. Esperamos que a América se erga contra indivíduos como Trump, que lançam dinheiro não só sobre os cidadãos, para os cidadãos agora, que dinheiro insuficiente para os cidadãos, mas lançam dinheiro sobretudo para o complexo militar industrial. São mais de 5 bilhões de dólares que foram lançados para a economia dos Estados Unidos, mas particularmente para o complexo militar industrial e sobretudo para a finança americana. Mais uma vez, são os bancos que vão lucrar com isto. Eles vão emprestar dinheiro porque aquilo que Trump envia para as famílias não é suficiente para elas. Uma família média americana gasta por mês cerca de 6 mil euros e Trump dá-lhe 1.200. A solução para as famílias americanas ou é viverem na miséria e na fome ou é pedirem emprestado aos bancos e, portanto, endividarem-se e, portanto, enriquecerem cada vez mais os bancos. Esperamos que Trump seja derrotado numas próximas eleições para que a América seja um pouco melhor. Bernie Sanders desistiu de Joe Biden, a favor de Joe Biden. Vamos a ver em que é que essa desistência consistiu mais profundamente, que tipo de acordos é que fizeram. Sanders era um partidário da social-democracia americana, ou melhor, um partidário da social-democracia nórdica, que pretendia transpor para a América, dizendo que era socialismo. Não é nada socialismo, é simples social-democracia. E isso já é uma mudança enorme para a América. E da América passamos, da América do Norte, dos Estados Unidos da América, passamos para a América do Sul. E antes de irmos para o Brasil, que nos preocupa em particular, passamos pelo Equador, onde a tragédia saiu às ruas. Na cidade de Guayaquil, a maior cidade do Equador, e que tem cerca de 1/3 da população portuguesa, tem quase 1/3 da população portuguesa, essa cidade não consegue não só sepultar os seus mortos, como acontece nos Estados Unidos, mas nem consegue recolher os seus mortos das casas e das ruas. Já não se trata de tirar os mortos dos hospitais, trata-se de tirar os mortos das casas e das ruas, para que a pestilência não infecte a totalidade da população e não a faça morrer. Repare-se a que ponto chegou o neoliberalismo de Lenin Moreno. Lenin Moreno destruiu completamente aquilo que era público, destruiu o serviço de saúde do Equador para apoiar tudo aquilo que era privado. E o resultado é esta tragédia que está a acontecer no Equador. Repare-se que no autêntico ato de traição à pátria, Lenin Moreno resolveu agora pagar ao FMI uma tranche da dívida que contraiu junto ao FMI, em vez de acudir à sua população e pedir um prazo maior ao FMI. Veja-se até que ponto é que o FMI vampiro exige do Equador, do pobre Equador, do desgraçado Equador, e
o seu presidente, um traidor à pátria equatoriana, prefere estar de bem com o FMI a socorrer o seu povo. Algo sucede semelhante no Brasil. No Brasil, neste momento, vive também sobre a caricatura, a mentira e a tragédia. Bolsonaro é um indivíduo caricato, um ignorante, um palhaço qualquer, mas não é só isso. Ele está a executar, através do seu ministro Paulo Guedes, um fascista apoiante da ditadura de Pinochet e que aprendeu com os economistas que assessoraram Pinochet e com Milton Friedman da escola neoliberal. Paulo Guedes está neste momento a levar a cabo um programa de destruição do Brasil. Um programa de entrega do Brasil ao complexo militar industrial americano e uma entrega do Brasil à finança brasileira e também à finança americana e provavelmente até à finança chinesa e ao complexo militar industrial chinês. Ele está a privatizar tudo aquilo que rendia dinheiro e deixar de investir nos serviços públicos que tão essenciais são ao Brasil. Neste momento, há uma mentira enorme sobre o número de mortos e de infectados no Brasil. Nós comparamos só com Portugal, pensando que a população brasileira é 20 vezes superior à portuguesa e que Portugal neste momento tem cerca de 17 mil infectados contabilizados e 470 mortos. Multipliquemos isto por 20 e encontraremos o verdadeiro número que neste momento está a acontecer no Brasil. Não são os 20 mil infectados ou 21 mil infectados que o Ministério da Saúde diz que o Brasil tem, mas são pelo menos por baixo de 200 mil. E o número de mortes está a ser encoberto, porque o governo de Bolsonaro e o próprio Mandetta, que mostrou o interesse na colaboração com o mundo do crime nas favelas brasileiras, o próprio Mandetta, certamente que nessa colaboração incluiu o esconder da realidade, o esconder dos mortos através do mundo do crime. Há aqui uma aliança entre o mundo do crime e o governo de Bolsonaro que cumpre denunciar. Como cumpre denunciar a destruição que Paulo Guedes, aliado à alta finança e a um número mínimo de grandes potentados brasileiros, está a levar a cabo sobre o Brasil, destruindo tudo aquilo que é público, entregando ao privado e pondo a população brasileira à mercê dos vampiros deste mundo. O problema do Brasil irá agravar-se. Irá agravar-se, sobretudo, quando o tempo aquecer. Ou melhor, quando o tempo arrefecer. Porque o Sul está a entrar neste momento no outono e depois vem o inverno. E aí as temperaturas começam a ser mais frias e mais favoráveis à disseminação do coronavírus. As grandes cidades do Brasil, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo, irão entrar num período terrível em que nem o mundo do crime conseguirá esconder a morte. E com isto despeço-me até ao próximo Política Impura na radiotransforma.net, no YouTube, na radiotransforma.net e no Facebook também. Pedimos que partilhem este programa
nas vossas redes sociais. Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior.